abraço a todos que nos acompanham nesse momento, desse projeto alcançado e apoiado pela Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura, através da Prefeitura Municipal de Fortaleza e da Secutfor. O projeto Os 12 Apóstolos da Ciência é o fruto de um trabalho do poeta, escritor, radialista e apresentador de TV Pedro Sampaio, que discorreu sobre o tema Ciência em 12 títulos, contendo uma coletânea em um estojo, que entra de contrapartida dividido em 3 módulos na formatação virtual do cordel eletrônico. Os 12 Apóstolos da Ciência que serviram à humanidade teve um manifesto assinado de apoio pelo presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, o presidente e também poeta Gonçalo Ferreira, que como autoridade no tema Ciência e Literatura de Cordel, indicou esta obra para as escolas de nível fundamental, médio e superior. E com vocês, o terceiro módulo, mais 4 para completar os 12 Apóstolos da Ciência: Louis Pasteur, Nicolau Copérnico, Nikola Tesla e Sigmund Freud. E o poeta começa falando de Pasteur, com os seguintes versos: digo, a França não só foi um berço da revolução, foi um berço da ciência e deu contribuição para crescer esse mistério. Lembremos Louis Pasteur. 12 apóstolos da ciência que serviram à humanidade. Literatura de cordel, cordelizando Louis Pasteur. Autor Pedro Sampaio. Projeto com apoio da Lei Aldir Blanc em edital Secutfor. Digo, a França não só foi um berço da revolução, foi um berço da ciência e deu contribuição para crescer esse mistério. Lembramos Louis Pasteur, pai da pasteurização. Importante para a química e também para a medicina, a microbiologia tomou por uma disciplina. Seu largo conhecimento levou ao descobrimento de poderosa vacina. A vacina antirrábica que a raiva combateu e por conta do seu uso muita gente não morreu. Essa arma de Pasteur em algum lugar qualquer ser humano socorreu. Louis Pasteur atuou muito firme em prevenção para combater doença e buscando solução. Cada doença surgida foi por ele combatida e com determinação. A doença pesquisada na microbiologia, na busca de uma cura no laboratório agia. Sua marca de ação foi a pasteurização como tecnologia. O processo que levou ao mundo da conservação, onde o leite e o vinho não tinham putrefação, bactérias isoladas, substâncias preservadas para a utilização. Louis Pasteur, que nasceu em Dole em 22, anos 1800, quase 2 séculos depois, toda a sua competência salvaguarda a ciência, Pasteur gênio dos sonhos. Louis Pasteur, quando jovem, enveredou na pintura. Sua paixão pela arte faz parte dessa cultura. A obra como pintou, cada tela um primor, traço da caricatura. A família retratou, através da aquarela, pintando os seus retratos, usou óleo sobre tela. Talento fazia parte, ainda jovem, larga arte, como a obra sempre bela. 19 de idade, abraçou outra carreira, deixando pincel e tela guardados na prateleira. E com muita competência, ele abraçava a ciência com paixão bem verdadeira. Início da trajetória foi no Colégio Royal. Besançon era a cidade, depois Escola Normal, onde foi muito feliz. Capital era Paris, o pontapé inicial. Nunca foi um bom aluno em sua sala normal. Não ligava para a história, nem mundo gramatical. Buscava experiência, fórmula de competência no laboratorial. Brigada Napoleônica, o seu pai foi um soldado que do filho se orgulhou por ser muito dedicado a ser um descobridor muito cheio de valor
e muito condecorado. Toda a sua teoria no campo molecular, para a assimetria, cada ideia a brilhar, todo o seu iluminismo já mostrou no dimorfismo do ácido a transformar. E foi no ácido racênico, ele logo descobriu os dois tipos de cristais, na mistura reagiu, simetria especular, descoberta fez gerar quando o ácido se uniu. Um estudo mais profundo, já na cristalografia, classificando cristais no estudo a cada dia. Assim, esse genial cientista magistral muito mais descobriria. Dextrógenas e levógenas, foi ele o descobridor. E na polarização da luz com o seu vetor, e que desviava o plano, sua rota sem engano, no ângulo que a luz for. A descoberta valeu primeira premiação, com os seus 26 anos viveu essa emoção, teve grande incentivo, cientista intuitivo, se fez sempre campeão. Jean-Baptiste Dumas foi um grande químico francês, e de Pasteur foi um mestre que lhe despertou de vez, a seguir sem cansaço, com a química do compasso e fórmula com sensatez. E Pasteur foi professor em Estrasburgo e Dijon, ensinando com amor a ciência da Volton, reitor da academia, com a filha não sabia que viria tempo bom. E na grande academia, aonde ganhou presente, coração se apaixonou por Mariane Laurenti. Era filha do reitor que virou seu grande amor, o casório foi urgente. Faculdade de Ciência, foi nomeado decano. Lá na cidade de Lille, solidificou o seu plano de ser bem reconhecido pelo mérito conseguido no trabalho todo ano. Juntou o vinicultor e também o cervejeiro, que fizeram um pedido atendido bem ligeiro. Seus produtos azedavam os porquês não encontrava, Pasteur foi o pioneiro. E começou a estudar de maneira muito séria, resolveu o azedume isolando a bactéria, aquecendo a bebida, a questão teve saída, sendo pai dessa matéria. O produto armazenado e selado a evitar que os micro-organismos voltassem a lhe atacar. Nesse processo, então, nascia a pasteurização para o mundo utilizar. E o grande Joseph Lister, famoso cirurgião, usou sem conhecimento em cirúrgica incisão, tratou bem outras feridas que eram comprometidas a sua cicatrização. Pelos micro-organismos agindo na enfermidade, a microbiologia combatia de verdade. Na ferida, a limpeza retirava a impureza com resolutividade. Nasce assim a teoria que micróbios elimina, infecções das feridas, vitórias para a medicina, e Pasteur, com muito zelo, resolveu a combatê-los e micróbios extermina. Reduziu capacidade do micróbio se espalhar, sua contaminação e a outro alcançar, doença contagiosa, também infecciosa, sua razão para lutar. Agentes microbióticos, Pasteur muito estudou, assim descobriu vacinas que muito utilizou. Garoto de 9 anos foi vítima de desenganos, com vacina se curou. Era Joseph Lister, da raiva o livramento, o garoto com vacina alivia o sofrimento. Pasteur fez experiência, resultou eficiência e pôs fim ao seu tormento. E por ele ser médico podia ser processado. Se sua experiência não desse bom resultado, o garoto se curou e Pasteur comemorou sucesso sacramentado. E fundou seu instituto para o bem da humanidade, a serviço da pesquisa com a sua qualidade.
e o que ele descobriu para todo mundo serviu toda a sua utilidade. A tese aristotélica foi Pasteur quem desbancou, defendeu sua mudança e tão logo ele aprovou. Com caldo nutritivo, aquece princípio altivo e em tubo transformou. O tal pescoço de cisne em tubo de vidraçaria, e a partir do calor em que ele aqueceria, no processo de vapor fazendo condensador, sua tese provaria. E quando Pasteur quebrou o pescoço do balão, o caldo junto com o ar sofreu contaminação, micro-organismo no ar, bactéria a isolar para a sua proteção. Pasteur sempre rotulado por católico fervoroso, mas afirmava ser neto, não ser tão religioso, guardando os ensinamentos, preservava seus pensamentos, mostrando-se temeroso. A sua preocupação na espiritualidade, a fé não se abalava na sua crença de verdade, que Pasteur vivenciou, ele sempre confessou desde a universidade. Sua crença era em Deus e também na eternidade. Todo o poder para o bem, para o amor e a verdade. Suas práticas, quando vêm, nos conduzem para além do que for a santidade. Contando 73, lindos anos de idade, partia Louis Pasteur para morar na eternidade. A ciência ilutada ainda hoje é contemplada com a genialidade. Morreu lá em Villeneuve, 28 de setembro. O gênio Louis Pasteur, homem do mês de dezembro. Século era 19, sua história nos comove, os seus feitos muito eu lembro. Seu corpo está sepultado no Pasteur, seu instituto. Quando esse gênio partiu, ficou o mundo de luto. Todo o seu conhecimento vive a cada momento com prestígio absoluto. Depois da apaixonante e emocionante história de Louis Pasteur, chega nos 12 apóstolos da ciência que serviram a humanidade, cordelizando Nicolau Copérnico. E o poeta Pedro Sampaio começou esse cordel dizendo assim: Nicolau Copérnico é um cientista polonês. Na cidade de Torun, no ano 73, era 1400 e viveu grandes momentos, morreu em 43. E com vocês, Nicolau Copérnico, nos 12 apóstolos da ciência que serviram a humanidade. 12 apóstolos da ciência que serviram a humanidade. Literatura de cordel, cordelizando Nicolau Copérnico. Autor, Pedro Sampaio. Projeto com apoio da Lei Aldir Blanc em edital Secult-For. Nicolau Copérnico é um cientista polonês, na cidade de Torun, no ano 73. Era 1400 e viveu grandes momentos, morreu em 43. Da era 1400, com 70 de idade, matemático genial, um astrônomo de verdade, crença no catolicismo e legou o copernismo para toda a humanidade. Quando Nicolau nasceu, a sua terra natal, ela era a província chamada Prússia Real. O pai chamava de Varsóvia, mas nasceu foi em Cracóvia, seu caçula Nicolau. Bárbara, sua mãe querida, de Copérnico genial, e de mais 5 filhos, belo instinto maternal, filha de comerciante muito rico e importante nessa província real. Com o mesmo nome da mãe, uma irmã beneditina, André tornou-se cônego, outro irmão é Catarina, casada com Edil, e Copérnico assumiu seus filhos em uma sina, pois morreu ainda jovem. 5 filhos ela deixou, e até o fim da vida Nicolau, quem os criou, não gerou paternidade
sem voto de castidade, porém nunca se casou. Sempre muito estudioso, trouxe genialidade. Entre todas as crianças se via vivacidade. O que era importante, tudo bem interessante, tinha curiosidade. Astronomia um xodó, números com a alquimia, estudava e ficava só construindo teoria. Heliocêntrica é a sua tese de fé no mundo da astrologia. A teoria que trata da Terra em movimento, movendo em torno do Sol, teve questionamento. Kepler foi quem reformou seu sistema, teorizou e em outro deslocamento. E já no século XIV estudava Lisieux, Aristóteles assistiu, Ptolomeu escrever, mudando de teorema o Sol e todo o sistema com a Terra se mover. Argumentavam com nuvens e com pássaros no ar, com pedras em queda livre, outra parada para olhar. Importante, combateu, chamado de Galileu, e a tese quis contestar. Pela visão de um lugar ou de uma embarcação, a pedra faria curva e mudava a direção. Aí não tinha robótica, só a ilusão de ótica na sua observação. São Roberto Bellarmino foi um grande cardeal que poupou Galileu presidindo um tribunal. Teoria copernicana virou perseguição tirana em ação processual. O Papa Urbano VIII, defensor de Galileu, muito lhe admirava, mas depois se arrependeu. Foi ridicularizado por um livro publicado com o que ele escreveu. Com isso, ele deixou Galileu ser condenado. Tudo seu foi proibido, Galileu foi isolado. Mesmo tendo competência para o mundo da ciência, tudo seu era vetado. Heliocêntrico foi teoria publicada, quando na Revolução Esfera denominada, e passou em muitos testes, essas esferas celestes foi uma tese confirmada. Publicando bem no ano que marcou a sua morte, mas havia concebido e dado todo o suporte. Já bem antes de morrer, ele deu a conhecer sua tese com seu norte. E o seu livro marcou o começo da mudança e total do universo. Sua teoria alcança geocêntrico igual ao topocêntrico real com fiel da balança. Tese que a Terra era somente mais um planeta, girando em torno do Sol, calculado na caneta, o seu giro orbital dentro da esfera astral, sem precisar de luneta, origens dos equinócios e as causas das estações. Nicolau é responsável com as observações, o eixo central da Terra, em seu giro não emperra e mantém as rotações. Desde sua publicação até 1700, seu número de volumes atingiu mais de 500, marca bem considerada para a obra publicada pelos seus investimentos. Os astrônomos aceitaram parte de sua teoria e até de Ptolomeu ele se compararia. O fundamento infinito estava no manuscrito que Nicolau deixaria, sobre o qual era o sistema mais completo e elegante. Observou Galileu cada planeta distante. Luas de Júpiter passavam, corpos que não orbitavam a Terra por um instante. Os movimentos dos astros são eternos, circulares. A composição de vários tais fenômenos estrelares, Mercúrio, Vênus e Terra, Marte e Júpiter não encerra todos os raios solares. E Saturno, mais bonito, é o planeta dos anéis, esbanjando muita luz,
estrelas como viés, e são faixas as estrelas no sistema, dá para vê-las da cabeça até os pés. E a igreja aceitou de Copérnico a teoria geocentrismo na cena do que observaria revolução das esferas atravessando as eras que ainda servem hoje em dia. E o século se passou, reforma de Galileu, teve muita resistência na lei que prevaleceu. Foi grande sua peleja no conflito com a igreja que à época aconteceu. Era só a olho nu que os astros observava. Nicolau jogava teses e cientista acreditava. Por ser um religioso, se fazia cauteloso no que ele confiava. E outros religiosos viam com ceticismo. A tese heliocêntrica era muito modernismo, mas deu luz a cientistas no futuro de conquistas e foi sem iluminismo. Até para Isaac Newton, a lei da gravitação. Nicolau está ligado com a sua criação. Copérnico abriu caminho, o universo virou ninho da sua concepção. Faculdade de Cracóvia, parte da sua formação. Depois estudou Direito na Itália com atenção. Formação foi em Bolonha, Direito Canônico sonha com grande preparação. Icônego em Fuanerburgo, Copérnico se elegeu. Em 1412 o seu tio pai morreu. Era Lucas Westerrode. Nicolau ele não pôde dizer que lhe esqueceu. Seu tio pai o educou com muita dedicação e foi Martinho Lutero que fez a publicação em um total com afinco de teses 95 com a reformulação. Alexandre Farnese como Papa se elegeu, com o nome de Paulo III, Inquisição reacendeu. No calendário marcado, o seu livro foi lançado bem no dia que morreu, tendo seu corpo enterrado em mais um sepultamento, logo após ser exumado, um jazigo, monumento, mais de 400 anos para agora que entra nos planos do homem dos firmamentos. Um mausoléu construído para os seus restos mortais, ano de 2010, para quem morreu bem atrás, do mundo se despediu, com 70 ao céu subiu, hoje lá descansa em paz. Relógio contando as horas, o tempo, suas previsões, divisão tempo no tempo e as suas estações, a posição dos planetas, a passagem dos cometas, Nicolau deu projeção. Abriu caminhos a outros, descobriu na astronomia riquezas evolutivas para o nosso dia a dia. O mundo copernicano se renova a cada ano pela tecnologia. Viva, viva Nicolau Copérnico, cientista. Valeu por ter estudado e hoje compôs a lista que para a humanidade sua genialidade jamais se perca de vista. É mais o gênio que foi, por aqui cordelizado, vou seguindo a missão que me fez apaixonado de expor grande plantel pela arte do cordel. A quem lê, muito obrigado. Aplausos merecidos para Nicolau Copérnico, porque agora pede licença nos 12 apóstolos da ciência para que seja contada a sua história, Nikola Tesla. E o poeta Pedro Sampaio começa dizendo assim: campo da engenharia, outro austríaco genial, que nasceu em 10 de julho, inventor sensacional, e na eletrotécnica, energia magnética, Nikola Tesla tem moral. E com vocês, Nikola Tesla, nos 12 apóstolos da ciência que serviram à humanidade. 12 apóstolos da ciência que serviram à humanidade. Literatura de cordel.
Cordelizando Nikola Tesla. Autor: Pedro Sampaio. Projeto com o apoio da Lei Aldir Blanc em edital Secult-For. Campo da Engenharia, outro austríaco genial, que nasceu em 10 de julho, inventor sensacional, e na eletrotécnica, energia magnética, Nikola Tesla tem moral. Foi nos Estados Unidos que Nikola Tesla viveu. Aos 86 anos, foi lá que ele morreu. Tesla, gênio engenheiro, revolucionou por inteiro tudo que desenvolveu. Aldeia de Esmirhan, lá em Vojvodina, foi na Áustria, hoje Croácia, sua saga, sua sina. Criava sem ter suspense, virou estadunidense, a mente se ilumina. Nascido para brilhar, Tesla veio com a missão de criar na mecânica, com a força da invenção, energia alternada se fez atualizada em motor de indução. E foi da mecânica o gênio. É ele o pai da bobina, do oscilador de Tesla e também pai da turbina, magnético ativo e conjunto rotativo em toda a força combina. Tem Tesla na criação, automóvel em movimento e na tecnologia do foguete em lançamento, do navio e no vapor e no cálculo do vetor tem o seu enquadramento. Foi Tesla mais importante, homem da modernidade, como grande inventor que criou praticidade. Para o mundo, cada invento inovava no momento para toda a humanidade. E também contribuiu em processo industrial, na relação infinita, ajudou o campo central, das potências em motores e os núcleos geradores, tem seu toque genial. Revolução industrial alavanca o progresso, as teorias de Tesla na indústria têm acesso. Talentoso engenheiro, Tesla foi o primeiro nessa área a ter sucesso. Indústria do automóvel, revolução dos motores, da mecânica projetos, todos bem superiores, com muita velocidade, dava com preciosidade, revelando seus valores. Sua transmissão sem fios gera radiodifusão, maior tempo da história para a comunicação. Onde tem rádio ligado, Tesla tem que ser lembrado por tão sublime criação. E da guerra das correntes, Tesla foi o vencedor. Seus trabalhos pioneiros, foi grande conquistador. Cada sua descoberta deixava a porta aberta por ser cheia de primor. E nos Estados Unidos, sua fama se espalhou. Tesla causava inveja e até rivalizou. Tesla, sem ter egoísmo, adepto do simplorismo, na pobreza ele habitou. Uma figura excêntrica, sempre nas afirmações. Era chamado de louco ao falar das invenções. E muita gente invejava, assim desqualificava todas as suas criações. Tesla tinha 86 ao morrer empobrecido, depois de contribuir para o mundo evoluído. E no mundo da engenharia, mecânica e energia está Tesla inserido. Ele também concebeu polifásicos sistemas, a indústria absorveu em muitos seus teoremas, campo de magnetismo, implantou mecanismo, todos livres de problemas. A Tesla é acreditado, teoria da transmissão, ela sem fio e na prática tendo a realização. A sua tese importante chega ao alto-falante pela radiodifusão. Unidade do sistema, que é internacional, que mede a densidade magnética real. De Tesla ela é chamada atitude encontrada para brindar o genial. Lembramos a lâmpada elétrica, esse invento tão brilhante que hoje clareia o mundo, fez de Tesla importante, partiu da sua teoria, por isso se irradia no clarão tão cintilante.
Tesla também presente na robótica e radar. E do controle remoto, está na física nuclear. Frutos da computação, vem de sua criação até arma para matar. A expansão de balística criou tecnologia e para discos voadores defendeu sua teoria. Tesla, com preciosismo, debateu o ocultismo com sua sabedoria. O padre Milun Tesla foi o seu papai querido da Igreja Ortodoxa, um presbítero preferido da nobreza herzegovina. Sua família domina a história do povo unido. Sua mãe do Kamadice, filha de padre também. Suas raízes no Kosovo, inteligência além, mesmo sendo analfabeta, mas consagrava o poeta declamando muito bem. Do Kamadice sem ler, decorava poesia, ode épica complexa, recitava dia a dia. Nicola era grande fã da mamãe da artesã das peças que produzia. O quarto de 5 filhos, 3 irmãs e um irmão. Dani, o mais velho, morreu, foi grande consternação. Tesla tinha 5 anos, chegava a mudar os planos da família em comoção. Ficaram as 3 irmãs, Mica junto a Angelina, e a mais nova era Marica, meio campo de menina. Tesla, o bendita sois, já não era mais os 2, com partida repentina. E Tesla fez 4 anos, estudando apenas 3. Na escola Karlovac se manteve com altivez, mostrou genialidade que seria sumidade com saber e sensatez. E assim no Politécnico Austríaco Leingás estudou engenharia e mostrou ser bem capaz. Ao desenvolver teoria, transformou a academia e de forma tão voraz. E Tesla um dia quebrou relações familiares, foi morar em Mirabô, mudando assim de ares. Hoje esse território, Eslovênia de cartório, grandeza de seus pilares. E lá Tesla conquistou o seu emprego primeiro, início do brilhantismo como grande engenheiro. Foi para Praga estudar, com o pai a prestigiar, Carolina o paradeiro. Grande universidade chamada de Carolina, com diploma conquistado, lhe mudou toda a rotina. Com a morte de seu pai, desse curso ele sai, deixa a aula e não termina. Tinha um fato genial, poder da sua memória. Guardava um livro inteiro e contava sua história. De sua mãe foi a herança, memorizou de criança, e para Tesla foi a glória. Tesla sofreu de baleita, uma doença recorrente que surgia em clarões, atacando cegamente, prejudicando a visão. Era grande aflição o ataque de repente. Até alucinações essa doença gerava. Era ligada a ideias e até no que pensava. Se viesse o pensamento do que fosse sofrimento, crise desencadeava. E Tesla, nesse processo, na ideia tinha visão, e nela já formatava uma possível invenção, um dom paranormal, pensamento visual e a denominação. E os tais flashbacks vinham na sua visão, os fatos anteriores, a própria concepção. A paranormalidade era vista, na verdade, com toda a preocupação. Se mudou para Budapeste, onde lá foi trabalhar. Em uma telegrafia também foi se destacar. Teve grupos que dirigiu essa empresa que surgiu para Tesla mais brilhar. No ramo de telefones, Companhia Nacional, Nebojaz Petrovic, um inventor genial. Quando Tesla lhe conheceu, logo dele recebeu tratamento cordial. E trabalhou em conjunto
projetos de energia, usou turbina gêmea onde força geraria e em contínua corrente energia permanente chefiou a companhia. Serviço telefônico, foi o primeiro engenheiro, desenvolveu o aparelho tido como pioneiro, o telefone importante ou talvez alto-falante, controvérsia no terreiro. Tesla esteve na França, chefe na Continental. Foi na Edison Company, grande profissional, ao reforçar a carreira, posição tão altaneira e sempre em alto astral. Era 1884 ano, foi para os Estados Unidos, mudou de vida de plano para virar um cidadão da importante nação, se fazendo americano. Trabalhou para Thomas Edison, McKinney, que é empresa, lâmpadas incandescentes produzida com destreza, remotava geradores, sistemas, operadores e de toda a natureza. E 20 tipos de máquinas na empresa projetou, e assim virou marca, tudo que Tesla criou. Para tudo tinha solução, a marca virou padrão e o mercado consagrou. Edison Company deu calote no engenheiro, que topou o desafio de mexer por inteiro, produzindo economia, gerando mais energia do que tinha em estaleiro. Em dólares 50 mil era sua premiação, fez trabalho com esmero, mas veio decepção. O dinheiro não pagaram, apenas lhe repassaram simples bonificação. O que lhe ofereceram, só 10 dólares de aumento. Ele ganhava 18 semanal de pagamento. Tesla, muito aborrecido, já partiu, foi decidido, pedindo desligamento. Então encontrou Kawai, com arco e iluminação. Essa ideia aprovou, tinha alimentação, com carbono iluminando e Tesla se destacando, trazendo a inovação. E surgiu mais um calote nessa sua criação. Vendo lucro, demitiram, lá vai Tesla na aflição. Teve que cavar vala, o gênio quase sem fala, passou mais humilhação. E Alfred S. Brown, chefe dessa companhia, observou o cavador, algo que atrairia, consultou o conhecimento e todo descobrimento que Tesla conceberia. Para abrir sua empresa, ganhou financiadores. Tesla Electric Company surgia com seus primores. Entre muitos competentes, surge a guerra das correntes, luta nos seus bastidores. Entre o que ele projetava, o mercado absorvia. As correntes alternadas, muita gente resistia. Pelo lucro, a ambição, a sua fabricação já lhe causava agonia. A George Westinghouse compra de Tesla patente e emplacou o modelo oficial de corrente. Essa briga se encerra com Tesla vencendo a guerra por ser mais eficiente. E ele saiu pela América, pela Europa também, divulgando seus inventos que se iam muito além, com elétricos motores e potentes geradores para a indústria grande bem. A corrente polifásica foi Tesla quem inventou. Nasce a lâmpada fluorescente que esse gênio projetou. Os núcleos transformadores de energia geradores foi ele quem começou. Tesla super poliglota, falava fluentemente, coleção de idiomas se tornando diferente. Sua comunicação dispensava tradução em qualquer um continente. Pois Tesla, além do sérvio, 7 línguas que falava, inglês, francês, alemão, tcheco, latim dominava, húngaro e italiano, 7 línguas sem engano, escrevia e conversava. Tesla, além de gênio, foi rei da superstição, não gostava de joias, misofóbico em ação, não gostava de dar vez para o
precisou de 3, pois achava maldição. Sofreu Tesla grande mal de transtorno compulsivo, mal da psiquiatria, terrível, obsessivo, de difícil tratamento, é grande o sofrimento de aspecto negativo. Ele alimentava pombos, por eles obcecado, por essa espécie de ave era um apaixonado e sempre tinha semente, sempre ao partia contente para deixá-lo alimentado. De Tesla, o comportamento era fácil, alterado. Ora era impertinente, ora doce e educado. Às vezes tão comedido, outras vezes extrovertido, também teatralizado. E quando cavalheiresco, Tesla era só nobreza, revelava boa postura e cheio de gentileza. Outra hora era maldade que tinha obscenidade e tratava com aspereza. E foi homenageado com cratera lá na lua. São muitos os monumentos espalhados pela rua, canções, grupos musicais, filmes, peças teatrais, lembrando memória sua. Era 1900 do ano 43. O pai da modernidade deixou de vez. Seu reinado de inventor foi grande, desbravador, com loucura e lucidez. Minha gente, por onde a gente se vira nos dias atuais, vê a presença de Nikola Tesla. E agora, depois desse importante inventor, chegou a vez de finalizarmos o desfile dos 12 apóstolos da ciência com o pai da psicanálise. Com vocês, cordelizando Sigmund Freud. 12 apóstolos da ciência que serviram à humanidade. Literatura de cordel. Cordelizando Sigmund Freud. Autor, Pedro Sampaio. Projeto com apoio da Lei Aldir Blanc em edital Secult-For. Veja Sigmund Freud, em cordel vamos falar. Pai da psicologia, neurologia no ar, a psicoterapia e a psiquiatria aprendeu a dominar. Para ele, neurologia faz parte da formação, psicanálise foi também sua criação. Foi na Áustria que nasceu, como médico ascendeu no auge da profissão. Sigmund Freud era seu nome completo. Nascido em 6 de maio, tendo a mente como teto, estudou o ser humano, tanto são como insano. Com Freud é papo reto. Era 1800, no ano 56, que Sigmund nascia para análise ter vez. O mundo lhe conheceu até o dia que morreu, Freud com 83. Longos anos de idade, era a Áustria ao nascer, e a República Tcheca, que hoje está a pertencer, judaica, sua família construiu a sua trilha, fazendo Freud crescer. Apenas com 4 anos se mudou para Viena. Filho de Amália e Jacó, uma criança serena, 17 de idade já entrou na faculdade para a vida valer a pena. Freud jovem já queria em direito se formar. No mundo da medicina ele foi enveredar. A arte de salvar a vida, sua luta aguerrida veio a revolucionar. Grandes mestres, professores, tem Freud no dia a dia. Como professor Franz Bretano estudou filosofia, Ernest Brücke ensinou, Frederic orientou toda a fisiologia. E a Freiberg em Maren, de Freud, terra natal, de onde partiu o brilho para a vida profissional.
Judaico, o gentilício, medicina, seu ofício, fama internacional. Da psicanálise, pai. De traumas ele cuidou, desenvolveu hipnose em tratamento, usou e de forma soberana mergulhou na mente humana e segredos desbravou. E com a hipnose entrava nos conteúdos mentais, invadia cada mente de normais para normais, causas psicológicas das dores fisiológicas, controlava os seus ais. Freud foi reconhecido por tratar a histeria, melhorando pacientes com a sua terapia. Freud ia dialogando e o quadro melhorando, muitas curas conseguia. Todo conflito e drama, tipo comportamental, fobias e a timidez, distúrbio sexual, conversa com paciente, fazia-se eficiente até para o baixo astral. E o Freud acreditava que o desejo sexual era toda a energia com motivacional, por libido conhecida, sendo ponto de partida para estágio orgasmal. Biopsicossocial do ser humano era a visão. Fez a sua terapêutica com toda a compreensão. Entrar no inconsciente conseguia facilmente dos sonhos definição. E sempre Joseph Breuer com Freud dialogou. Assim foi com o diálogo que a cura alcançou. Focou hoje no amanhã. Freud foi pai do divã e nele se eternizou. Ernest von Fleisch-Markov, amigo do coração, como antidepressivo, overdose, inalação, morreu com a cocaína, passou essa tristicina que mexeu com a emoção. Teve muita controvérsia, processo de tratamento, também suas teorias tiveram enfrentamento. Viena, século XX, todo estudo com requinte e muito conhecimento. A judaica etnia lhe custou perseguição. Refúgio na Inglaterra em busca de proteção. Era o medo do nazismo, o qual abria um abismo em meio à população. Primeiros anos de Freud, destruiu os seus escritos. E em 2 ocasiões foram momentos aflitos. Depois teve proteção, escritos da sua produção nos aspectos infinitos. Contexto familiar, Marta foi sua paixão. Casou e gerou 6 filhos em sublime união. Marta não só o amava, como também apoiava na luta da profissão. Matilde Jean Martin, Ernest e Sophie e Ana. Olivia completa 6, na família tão bacana. Freud amava cada filho e Marta com muito brilho da sua prole ufana. Jean Martin escreveu sobre Freud, homem e pai, descreveu o grande médico que da mente nunca sai. Carinho pelas crianças, mesmo com muitas andanças, Freud é moda que não cai. Arte da psicanálise, a filha Ana seguiu e quis ser igual ao pai, suas teses assumiu. Aplicou com segurança para lidar com a criança e com drama infantil. Freud foi um bom avô, bisavô de jornalista, de pintor e de ator e também de desenhista. Sua vida foi modesta, mas sempre fazia festa para a família de artista. O termo psicanálise foi Freud quem o criou, método para investigar, tratamento que ousou, campo do inconsciente, penetrando em cada mente o sucesso alcançou. 4 irmãs, uma tragédia, cruel fruto do nazismo, campo de concentração, conhecer o terrorismo, mortas em câmara de gás, destruindo sua paz, despertando o revanchismo. São elas Regine Rosa, Dolphy Stey Adolfini, Mícia
mesma Marie, Paula mesmo, que Pauline, vítimas da atrocidade, de drama, da crueldade boquinense, imagine. Freud muito trabalhou no Hospital de Viena. Era um hospital geral, pesquisar valia a pena. Depois de desilusões e algumas frustrações, Freud quis sair de cena. Na parceria com Brück, tem linha fisicalista, fisiologia em ação, universo realista, células particulares, estudos complementares para o gênio cientista. Freud recebeu licença a partir desse momento para trabalhar na França e mostrar conhecimento com Charcot, a maestria, rei da psiquiatria e seu desenvolvimento. Charcot o entusiasmou. Freud logo atenderia problemas neurológicos em parte jovens judia, com cegueira parcial, distúrbio emocional e até paralisia. Massagens e hipnose, os recursos que usava, terapia do repouso, Freud também aplicava. No combate à histeria, a ciência evoluía com a droga que chegava. 1905 registrou a literatura, citação de histeria, caso em busca de cura, e foi Berta Paperin, paciente com o fim de ver a desenvoltura. Tal cura catártica, sintoma e paciente, fazendo associação com histeria presente, e Freud dava o aval de questão sexual ser motivo recorrente. Interpretação dos sonhos, pensamentos freudiano, consta no primeiro livro e no seu cotidiano, tema meio desconexo com Édipo complexo com amor e desengano. Dr. Bruno Bergerin, profundo conhecedor das neuroses freudianas, mitologia e o amor, com filhos de Afrodite, psique que acredite no botão abrindo a flor. A mitologia grega aliada à alma humana, presente principiando cada tese freudiana, vida humana em comédia, drama, amor e tragédia, vem da vida tão insana. Psicopatologia da vida cotidiana, mais uma obra de Freud, a ciência se irmana. Médicos a abraçaram e dela se utilizaram para o bem da alma humana. O campo da semântica, toda a sua sistemática, do cérebro funcionando e a tese além da prática, para o cérebro essencial sua atuação global e também a emblemática. Representacional, fenômeno com relação ao cérebro trabalhando com sistema em ação, todo sistema nervoso, estudo criterioso a partir da informação. Em campo sensorial, neurônios fazendo parte. Em unidades mentais, a ciência mostra a arte com as modificações, situações, sensações para além campo de Marte. Freud diz, a coisa é acústicas e visuais, entre cinéticas, táteis e ainda outras mais, energias dos pensamentos, o ego dos sentimentos, imaginéticas reais. Efeitos da cocaína, Freud muito pesquisou. O seu uso terapêutico, ele quem iniciou como antidepressivo e o seu princípio ativo, ele sempre trabalhou. Freud em todo o planeta, são muitos seus seguidores, Karl Abraham, Nick Lauren, André Green e outros doutores. Anna Freud, sua filha, Carl Jung, seguiu a trilha com outros superiores. Uma obra exemplar, Freud deixou de legado, um caso de histeria, outro livro publicado. Também sexualidade e religiosidade, teve trabalho focado. Escreveu Vida Mental, Futuro de uma Ilusão, e o Ego e o ID e a Civilização, Moisés e Monoteísmo, Da Vinci com Realismo, está na sua produção.
lutas pela igualdade em sexos e raciais, como LGBT e conflitos sociais, tem em Freud embasamento, formação do pensamento que deixou em seus anais. 33 cirurgias com cancro no palato, viveu suas agonias e a morte virou fato. De idade 83, quando a vida se desfez, overdose tem relato. E assim partiu o homem, mas ficou sua história para a ciência o imortal, pela sua trajetória. Quando a vida se complica, lembre-se que Freud explica, é jargão para sua glória. Eu, Hanna Teixeira, gostaria de agradecer a todos que têm nos acompanhado nessas 3 lives, desses 3 módulos dos 12 apóstolos da ciência que serviram à humanidade. E em nome do poeta Pedro Sampaio do Grupo Lente Digital de Comunicação, gostaria de agradecer à Prefeitura Municipal de Fortaleza e à Secutfor, que vem nos apoiando através da Lei Aldir Blanc de incentivo à cultura. Gostaria também de pedir que você curta e compartilhe esse material para que possa chegar a mais pessoas aí e poder fomentar mais ainda a nossa cultura nordestina. Muito obrigada a todos e conto com o compartilhamento de vocês.